Boa noite, hoje nós estamos aqui com o professor mestre Leandro Antunes, que gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre estratégias para se trabalhar a educação sexual na infância. O professor Leandro Antunes tem bastante prática nessa área, porque além dele estudar sobre o assunto, ele leciona na educação infantil. Então, é o que vocês mais me pedem aqui, né? Trazer pessoas que vivenciam isso na prática, não simplesmente só estudam as temáticas, mas fazem essa temática acontecer no dia a dia do show da sala de aula. Então, com vocês aí, o professor Leandro Antunes, passo a palavra e, primeiramente, obrigada pelo aceite de estar aqui conosco essa noite. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite, né? Para a gente estar aí conversando um pouco sobre algumas estratégias para trabalhar a educação sexual na infância. E de antemão, dizer que não existe uma fórmula pronta, né? Além da gente ter que toda a vida estar pesquisando, estudando sobre essas questões e criando, claro, meios para poder criar essas estratégias para trabalhar com as nossas crianças. Até porque, né, as crianças são múltiplas e a gente tem que ver o contexto onde a gente vai trabalhar essa estratégia, né? Então, não adianta ficar pegando vários copia e cola da internet sem compreender o contexto de onde a gente está inserido para atuar com botar o nosso planejamento na prática. Então, me apresentando, que eu já ia esquecendo, eu sou pedagogo, né? Sou mestre em educação, atuante da educação infantil, também sou tutor acadêmico no curso de pedagogia, escritor de livro infantil, tenho um livro chamado Heitor e a Sua Boneca Bebê, que também é uma das ferramentas para trabalhar a questão da educação sexual na infância, né? Que trata sobre essas desconstruções de estereótipos de gênero em brinquedos e brincadeiras. E sou uma pessoa completamente apaixonada pela educação infantil e pelas infâncias, né? O objetivo do meu bate-papo hoje, quando tu sugeres para mim essa temática, Cris, é trazer o que é para a gente compreender o que é essa educação sexual, também destacar essa relevância de discutir essa temática da educação sexual na infância, né, na educação infantil, porque assim a infância ela vai até a adolescência, enfim, né, mas hoje o nosso foco ele é mais restrito ali para a educação infantil, que é o meu chão no momento, né, e discutir algumas estratégias para desenvolver ações pedagógicas sobre educação sexual, né? Para isso, né, eu estou seguindo um script para a gente não ir se perdendo. Afinal, o que é educação sexual para nós, né? O que a gente compreende por educação sexual? De antemão também já destaco que educação sexual não é ensinar sobre o sexo, né? Essa educação sexual é aquela que nos dá condições de compreender toda essa dinamicidade e complexidade da riqueza da sexualidade humana. E isso, né, quem nos traz é César Nunes, né? Então, essa educação sexual, ela parte de um processo de ensino e aprendizagem, né? Que ela deve ser voltado para essa ação do desenvolvimento do conhecimento da sexualidade em sua dimensão humana, né? Então, essa educação sexual ela vai acontecer formalmente, né? Para levar que esse sujeito, para essas crianças, informações básicas, discussões e reflexões críticas, reflexivas sobre a temática, né? Trabalhando valores, sentimentos, emoções, atitudes, e tudo isso pautadas, claro, em conhecimentos científicos, né? Não do senso comum, que do senso comum ela não contempla para a questão da educação. E quando a gente digo assim de trabalhar essa educação sexual, eu trabalho lá numa perspectiva emancipatória, né? Essa perspectiva emancipatória pautada no mesmo pensamento de Paulo Freire, né? Como também Vasconcelos destaca, que essa educação sexual emancipatória é onde vai abrir possibilidade de uma gama de informações sobre todos esses aspectos fisiológicos da sexualidade, mas, principalmente, informar sobre as suas interpretações culturais, as suas possibilidades significativas, que vão permitir toda uma tomada lúcida de consciência, né? Então, essa educação sexual é dar condições para o desenvolvimento contínuo, né? Porque a gente tem que trabalhar o desenvolvimento integral da criança e entendendo a criança enquanto um sujeito
em seu pleno desenvolvimento, a sexualidade faz parte, né? Porque não tem como a gente, como diz a minha orientadora, entrar em um espaço, né, e deixar a sua sexualidade lá fora. A sua sexualidade, ela está com a gente a todo momento, né? Então, é dar essa condição para o desenvolvimento contínuo de uma sensibilidade criativa em seu relacionamento pessoal. Então, essa aula de educação sexual, ela deixa de ser só apenas um aglomerado de noções estabelecidas da biologia e de psicologia e moral, que não acompanha a sexualidade naquilo que lhe pode dar significado e vivências autêntica, né? É uma procura mesmo de uma beleza interpessoal. A criação fora dessa questão erotizada, né? E trazer essa dimensão toda do que é a sexualidade. Aí eu trago a pergunta: qual é o papel da educação sexual na educação infantil? Qual seria, né? Edna Silva nos faz refletir que esse papel da educação sexual na educação infantil é criar possibilidades pedagógicas e instrumentos de reflexões e humanização de grandes massas de indivíduos que estejam vivendo hoje uma dinâmica da saturação, né? Essas informações sobre o sexo, sexualidade, elas necessitam de fundamentos teóricos e metodológicos sólidos e determinados, né? Para quê? Para que a gente entenda que essa educação sexual é para além do ensino de sexo, da questão da biologia, da fisiologia. Ela envolve, como a gente viu anteriormente, valores, sentimentos, né, cultura. Além disso, essa educação sexual, ela vai para além do ato sexual em si, como eu falei, né? Então, ela tem um objetivo que as pessoas se sintam envolvidas nesse processo e contribui para criar um mundo mais justo para se viver, né? E vivenciando toda essa questão no seu cotidiano, porque os nossos sentimentos nos acompanham a todo momento, né? Ou seja, a sexualidade também, né? Então, essa educação sexual, ela precisa ser intencional, né? A gente precisa, claro, planejar, mas saber que em alguns momentos ela vai acontecer também de forma formal ou não formal, planejada ou não planejada, né? E essa abordagem emancipatória, ela tem em vista resgatar a integridade do ser humano em relação dos outros seres humanos que habitam o mundo, desde o nascimento até a morte, porque a nossa sexualidade, ela começa desde o ventre, quando a gente está sendo gerado, até o final de nossas vidas, né? Então, essa educação sexual, Cris, ela na infância é fundamental para a questão do desenvolvimento integral da criança seja saudável, né? Onde a gente vai ofertar benefícios, né? Tanto imediato quanto a longo prazo, né? Porque nem tudo ela vai aprender de uma vez só, né? Existem as fases que a gente vai trabalhando a questão da sexualidade. Existe a fase do desenvolvimento psicossexual, como traz Freud, né? Então, na infância, a gente vai trabalhar com uma linguagem mais adequada, com uma forma mais lúdica, mais carinhosa. E eu vou trazer aqui alguns recursos que são a literatura, porque eu vejo que a literatura tem um papel primordial na educação infantil para trabalhar qualquer contexto, inclusive a educação sexual, né? Onde a gente vai conseguir trazer que a criança consiga compreender o seu corpo, o cuidado com o seu corpo, o respeito, a questão do limite, consentimento, né? As tomadas de decisões, as questões dos relacionamentos, os tipos de famílias, né? Que a gente não tem mais só família a margarina, né? Aquela família nuclear que é composta só por o pai e a mãe, o irmão mais velho e a irmã. Não é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para além disso. Então, essa educação sexual na infância, ela traz esses benefícios, uma promoção de autoconhecimento e de dar ainda autonomia, né, para que essas crianças entendam e compreendam a mudança do seu corpo, a mudança do corpo do seu colega, entender toda essa dinamicidade, né, e de forma positiva. Então, outra questão, trabalhar a educação sexual na infância, ela vai trazer os benefícios, como a gente sabe aí, num foco grande, que é a prevenção da violência sexual, porque a gente sabe que os índices de violência sexual contra crianças, né, ela está cada vez mais aumentando.
e uma das ferramentas mais poderosas é a gente trabalhar com as crianças desde pequeno sobre a educação sexual, né? Sobre o cuidado do seu corpo, o cuidado do toque, né? Desenvolvendo os relacionamentos saudáveis, né? Ensinando os valores, os respeito, a questão de igualdade, equidade, o consentimento, uma comunicação mais harmoniosa, né? Que esses vão ser um dos pilares para essa construção de relacionamentos saudáveis, né? Por isso que eu penso que plantar essa sementinha da educação sexual na infância é ver lá no futuro, a gente acredita que, né, menos violência sexual acontecendo, relacionamentos mais saudáveis entre os casais, sejam héteros, homossexuais, enfim, né? E até também essa ferramenta para os adolescentes, para que eles possam compreender também, né, a questão das IST, o cuidado com o corpo, a prevenção, né? Então, a educação sexual, ela vai estar acompanhando, gente, desde a infância. Eu já falei sobre a prevenção, né, com os adolescentes, mas também trabalhar essa educação sexual na infância para trazer essa questão do reconhecimento da diversidade de gênero e sexualidade, né, para que desde cedo essas crianças sejam encorajadas a entender que existem diversas formas de se expressar no mundo, né, várias formas de ser e de estar habitando esse mundo, né, e expressar as suas identidades, né? Então, discutir esses temas de forma inclusiva, porque também é abordar uma inclusão, ela vai ajudar a combater toda essa questão de discriminação homofóbica, né? Promovendo aí um ambiente respeitoso e aí esse respeito também das diferenças e da aceitação, né? Tanto dessas famílias quando a criança, o adolescente ou na fase adulta se assume, né, a sua orientação sexual, a família possa compreender de uma forma respeitosa, entender, como eu falei, que existem outras formas de ser e de estar na sociedade, né? E também, claro, a questão do empoderamento infantil, né? Que quando essa educação sexual bem amarradinha, trabalhada todo ano, né? Transversalmente, ela vai empoderar essas crianças, no qual que vai permitir que elas façam escolhas, assumam responsabilidades, compreendam as suas atitudes, né? E tudo isso vai contribuir para que a criança tenha uma autoestima elevada, a questão da confiança, né? Que são elementos essenciais para todos esses enfrentamentos ao longo da vida. Porque o que acontece hoje na infância também muito é a questão do bullying, né? A criança, ela não pode sair de dentro, sair fora desse comportamento de norma, né? E brincar com uma menina ou fazer alguma outra coisa onde é institucionalizado que é para a menina, que ele vai ser taxado como, desculpa a expressão, o boiolinha, o viadinho. Digo isso porque foi isso que eu vivi na minha infância, né? Por eu não seguir a norma de ser um menino que jogava futebol, que brincava de carrinho, não era o meu caso. Então, eu fugia de dentro dessa norma, então eu sempre fui taxado, desde pequeno, por um estereótipo rotulado pela sociedade, né, uma normativa da sociedade, como eu não sigo o padrão, então eu seria um viado, uma pessoa homossexual, né, sendo que isso não quer dizer, né, que o modo de eu brincar e de me expressar vai dizer a minha orientação sexual futuramente. Não. Mas a gente tem que entender que a gente precisa desmistificar essa questão e saber que os brinquedos são para todas as crianças. O brinquedo é para brincar. O brinquedo não tem gênero, né? Só que a gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade que ela ainda é rotulada por esse estigma de como ser homem, de como ser mulher, de como ser menino, de como ser menina. Aí eu também trago para a gente pensar alguns mitos sobre essa educação sexual na infância. Quais são esses mitos que a gente observa pelas pessoas, né? Por que você não fala sobre educação sexual? Aí elas trazem sempre um mito.
que falar sobre educação sexual com a criança vai incentivar elas a ter relações sexuais mais cedo. Não, óbvio que não. Só que é outra, só devemos falar de sexualidade na adolescência. Não. Procurem sobre as fases psicossexuais que são analisadas pelo Sigmund Freud. Ele vai falar sobre todo esse desenvolvimento da criança, até a fase adulta, né? Então, a criança, a partir de 1 ano, a questão da sexualidade dela, ela é muito mais aguçada pela questão da alimentação, quando sacia toda aquela questão da fome dela. A partir dos 2 para 3 anos, a questão vai ser o desfraude, quando ela consegue controlar o seu xixi, o seu cocô. Então, tudo isso são processos de amadurecimento psicossexual que faz a linha do desenvolvimento da criança, né? Outro também aqui, que as crianças não precisam saber de sexualidade tão cedo. Gente, como não, se a gente vive num país onde a gente tem um índice muito grande de violência sexual contra crianças, né? Eu não digo nem abuso, o termo utilizado que eu acho mais coerente, né, é violência, né? Essas crianças são violentadas a todo instante. A gente pode acompanhar todos esses registros através do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que todo ano ele é atualizado, né? Outro mito sobre a educação sexual, que é apenas sobre biologia e reprodução. Não, não é só isso. Como eu falei, a educação sexual ela envolve sentimentos, valores, emoções, enfim. Que a educação sexual ela vai confundir as crianças sobre a sua identidade de gênero. Gente do céu, como assim? Como a gente estava conversando, né, Cris? Não é isso. Não é isso. Trabalhar a educação sexual não vai dar direcionamento e dizer, estou te ensinando a ser homem, estou te ensinando a ser mulher, estou te ensinando para esse caminho. Não é isso, né? Falar sobre sexo com as crianças, sobre educação sexual, sexualidade, vai incentivá-los a ter relação mais... esse eu já falei. Então, esses são alguns pontos que eu trago para a gente refletir, que são mitos, que a educação sexual não é isso, né? Agora, eu trago 5 exemplos de desafios da família para a questão da educação sexual. Por que essas famílias acabam não trabalhando com as crianças, falando sobre educação sexual? Sendo que os primeiros educadores sexuais das crianças, dos seus filhos, são os pais. Nós somos os primeiros educadores sexuais dos nossos filhos. Nós perpassamos as questões de crenças, valores a eles, né? Eles refletem o seu conhecimento com a gente. Porém, a escola faz um trabalho em paralelo, né? Trabalha de forma pedagógica. Na escola, eu não trabalho com questões de crenças, né? Dentro de propostas pedagógicas. Então, os desafios das famílias sobre a educação sexual é a falta de preparação e o conforto com o tema. A família, às vezes, por ter uma educação sexual na infância dela, que foi repressora, que foi negada, né? Foi silenciada, ela não se sente preparada para falar sobre a criança, né? Não generalizando, né? Mas tem famílias que conseguem quebrar essas barreiras e conseguem conversar com os filhos de forma natural sobre a questão da sexualidade desde cedo. Outras não conseguem. Outras só vão falar quando a menina menstrua pela primeira vez. E aí acontece assim, quando a criança pergunta, né? Mãe, para que é uma camisinha? Mãe, o que é isso? Mãe, de onde vêm os bebês? A gente precisa estar preparado de como falar com as crianças sobre isso. Porém, a família, às vezes, não sabe como vai falar. E vai dizer para a criança que os bebês eles vão nascer de uma semente. Aí, pronto. Daí a criança já não come mais nenhuma fruta que tenha semente. Então, a gente também tem que trabalhar a questão cognitiva, né? Outro ponto que é desafio, né? Os valores e as crenças pessoais e a questão da religiosidade, que às vezes é muito, muito forte, muito conservadora nesse sentido, né? Aí eu trago a Leiliane Rocha, que ela é uma psicóloga, ela é evangélica, né? E ela traz de uma forma tão linda a questão da educação sexual. Então, eu vejo que não estou generalizando, porque tem pessoas que são evangélicas, mas que trabalham sim e vejam a importância de trabalhar sobre isso. Porque essas violências sexuais, por mais que a gente saiba que
elas estejam, bem dizer, 80% acontecendo dentro de casa, por conhecidos, por pais, por irmãos, mas os outros 20% elas estão acontecendo em outros ambientes, em shopping, dentro de igreja, às vezes dentro de escola por outro colega. Então a gente precisa nos sensibilizar sobre essas questões, né? As famílias também é um desafio quando a criança traz essa curiosidade, né? Como eu falei da melancia, de onde vêm os bebês. E aí é onde traz uma informação um pouco equivocada, né? E também a família tem muito medo de falar sobre a questão da sexualidade e achar que está incentivando uma questão da sexualização de forma precoce. E não é isso, né? Então aí a gente viu um pouco sobre os mitos da educação sexual, um pouco dos desafios da família, mas também tem os desafios docentes, né? A gente sabe que tem os desafios docentes. Quais são os desafios desses docentes? Eu trago um ponto dentro da minha dissertação que os desafios são a falta de formação, falta de materiais pedagógicos qualificados, né? Ou seja, historinhas para que a gente possa abordar de forma lúdica, né? Porque a gente sabe também, claro, a gente, professor, a gente vai sempre fazendo o nosso acervinho, né? Mas a gente sabe que essa materialidade, ela custa, né? E ela vai e vem comigo. As minhas, elas vão e vêm comigo. E se eu quero que aquela unidade, aquela creche dê continuidade, eu preciso que aquela creche tenha materialidade. Então, a gente não tem. Então, falta de recurso, de materialidade, falta de capacitação, né? A necessidade de uma abordagem contínua, né? A gente precisa trazer mais professores conosco para entender a dimensão dessa sexualidade e a importância para que eles consigam trabalhar de forma tranquila, de uma forma emancipatória e não repressora. Porque essa forma repressora, muitas das vezes, foi a forma que nós fomos educados sexualmente, né? Essa forma repressora é aquela que quando eu estou sentado vendo televisão com meu pai e ele diz, olha lá, filho, aquela morena, aquela loira na propaganda de cerveja, ela é gostosa e etc. Essa é uma forma de educar sexualmente, mas ela não é uma forma de educar sexualmente positiva, né? E a gente precisa refletir sobre isso, né? Outro ponto também é a resistência de pais e da comunidade. O professor, às vezes, ele acaba tendo medo de trabalhar essas questões que envolvam a educação sexual com as crianças, com medo da família. Aí eu vou trazer um ponto que eu poderia trazer lá no final, mas como eu sou ansioso, eu vou trazer agora. O que que eu fiz com as minhas famílias, né, que eu trabalho em comunidade, né, o que que eu fiz? Tivemos uma reunião de grupos, né, no meu grupo com os pais, e eu apresentei o meu planejamento, disse da importância que eu queria trabalhar esse planejamento, deixei as literaturas que eu queria trabalhar com as crianças, eu deixei expostas para as famílias poderem manusear, terem conhecimento daquilo que eu vou trabalhar, expliquei que eu ia informar para as crianças a nomenclatura correta, que é vulva e pênis, claro que a partir da literatura onde eles tiveram acesso a essa literatura infantil, né? Adiantando o nome, que é a literatura do Pipi Fifi. Ou seja, para que eu tenha um trabalho de uma educação sexual contínua, eu preciso ter essa tríade junto, escola, família e a secretaria, né? O pessoal do pedagógico, a supervisão. Eu preciso que eles estejam junto comigo, né? E também, não podemos esquecer também do projeto político-pedagógico, que isso tem que estar pautado lá dentro, né? Enquanto uma proposta contínua da nossa instituição, porque o projeto político-pedagógico é o documento que desenha toda a nossa unidade educativa e junto contempla a comunidade escolar que a gente atende, né? Outra questão ali é a diversidade de opiniões e valores de sala. Digo isso, eu trago essa mais para quando a gente vai trabalhar para um ensino fundamental quase médio, quando a gente trabalha essas questões e vem família, vem criança do distorcer, porque tem o telefone deles? Não tem do André? Não tem. Porque era telefone da Michelle. Eu acho que Então não tem como pegar.
Tenta abrir seu microfone aí, Leandro. Voltei. Então, essa diversidade de opiniões e valores, ela acaba acontecendo, às vezes, lá no ensino médio, né? Quando a gente trabalha essas questões com os alunos, que a gente consegue ouvir as opiniões deles, e aí, às vezes, o professor acaba não querendo trabalhar para não ter que entrar, às vezes, no embate, porque não sabem construir esse vínculo afetivo e trazer essa questão de uma conversa mais amorosa. Eu costumo dizer uma abordagem crítico-amorosa, né? Porque a gente precisa também ter uma relação de afetividade com os alunos, seja educação infantil, fundamental, EJA, médio, né? Então, a gente precisa saber. E saber que nem todo mundo é detentor de todo conhecimento, que nem todo mundo conhece tudo, e entender também, respeitar a minha opinião, assim como eu respeito a tua, né? Mas, claro, de forma científica, metodológica, trazer embasamento para que esses sujeitos possam refletir, né? Que não é bem assim, que educação sexual não é trabalhar sexo, que as famílias não são só compostas dessa maneira, é fazer que ela consiga compreender toda essa complexidade, né? Então, aí, o que eu vou trazer agora? Que essa educação sexual, ela não deve ser apenas um pequeno projeto, mas sim um trabalho contínuo e transversal. Lembram que, eu acho que era 96, 97 ou 98, existia os PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que trazia a questão da orientação sexual, na época acho que era assim que se chamava, né? Nem educação sexual era. Então, a gente precisa trabalhar essa forma transversal em todas as disciplinas, no fundamental e médio, em todos os componentes curriculares, em todos os momentos na educação infantil. E na educação infantil, às vezes a gente acha que não, mas quando a gente trabalha com as emoções, com os sentimentos, a gente está trabalhando a educação sexual, né? A gente sabe que o que assusta hoje as famílias é dizer, eu vou trabalhar a educação sexual com seu filho. Isso já dá um boom, um susto, quando tu não consegue acolher. Mas eu estou dizendo, vou trabalhar a questão da identidade, eu vou trabalhar a questão da afetividade, né? Das emoções, dos sentimentos, eu estou trabalhando a questão da sexualidade, sim, né? Então, é um tema central e essencial para o desenvolvimento integral da criança, né? E dos adolescentes, né? Que é por meio, né, dessas relações que a gente vai conseguir, né? Trabalhar a questão da saúde emocional, né? A saúde física, a compreensão da identidade e também da diversidade, né? Então, vejo, eu vou fazendo sempre um vai e vem. Essa educação sexual, ela é muito complexa. A gente educa sexualmente as nossas crianças a todo momento, né? Vamos de novo. Lá nos bebês, na hora de fazer a troca de fralda, quando a gente pede a licença, dizendo que a gente está trocando a sua fraldinha, que a gente vai fazer a sua higiene, a gente pede licença porque o corpo é da criança. Então, tudo isso é questão de trabalhar a educação sexual. Estou trabalhando o consentimento, o respeito com o corpo de outra criança que não é o meu, mas que eu sei que eu preciso auxiliar ela para esse cuidado, né? Estamos já quase caminhando para a reta final. Aí agora eu entro com um ponto-chave, que é a nossa live, né? Estratégias para trabalhar a educação sexual na educação infantil, né? Eu senti a necessidade de a gente fazer um recapitulado de tudo o que era a educação sexual, como é e etc., para que a gente possa entender melhor essa questão das estratégias, né? Então, eu trago aqui cinco estratégias, assim, para a gente pensar, né, na educação infantil. Ensinar os nomes corretos das partes do corpo humano. Se a gente fala cabeça, se a gente fala ouvidos, orelha, boca, então eu também vou para falar, né, ensinar para a criança que é a vulva, que é o pênis, mas eu não vou invalidar que ela diz que é o pinto, o pingolinho, a pepeca e etc. Eu não vou invalidar isso, né? Mas eu vou dizer que o nome correto para esses órgãos é o pênis e a vulva, né? E de forma tranquila, até porque tem histórias, todos esses exemplos que eu vou trazer que eu vou trazer aqui de estratégia, a gente pode trabalhar na história do Pipo e Fifi, né? Infelizmente eu não estou com o meu livro aqui, porque eu uso uma mala e ela fica lá na creche. Então, ensinar os nomes corretos das partes íntimas, falar sobre o consentimento, os limites pessoais, né? Então, falar a questão do toque,
na própria história do Pipi Fifi, ela vai trabalhar a questão do consentimento, né? Aí a gente traz aí, que é muito usado, a gente vê que é muito usado esse recurso, o semáforo do toque. É um baita de um recurso para a gente poder trabalhar de forma emancipatória, intencional, com as crianças sobre a questão do consentimento e a questão dos nossos limites, né? Abordar a diversidade de gênero e sexualidade. O que seria isso? Falar também sobre as diferentes famílias que compõem a nossa sociedade, monoparentais, homoafetiva, né? Existe uma gama de histórias infantis que a gente pode trabalhar os tipos de família. Outro recurso, né, dessa estratégia, que eu acho muito importante, além da literatura, os brinquedos. A gente fala também nas questões das relações étnico-raciais, né, da importância, né, dessa potencialidade das bonecas e dos bonecos negros, mas a gente também precisa trazer junto que esses bonecos e bonecas, elas precisam ter o seu órgão identificado ali, para que a criança também se reconheça naquela materialidade. Então, a gente precisa que esses bonecos e bonecas tenham vulva, tenham mamilo, tenham pênis, para a criança consiga desenvolver ali a questão dos limites corporais, a questão da higiene, a questão do cuidado, da afetividade, porque a criança ela também pode ter um irmão em casa, uma irmã, e pode auxiliar nesse contato, né? Uma coisa que lá onde eu trabalho, eu já vi, é essa relação de cuidado que os bebês têm. Trazer um caso que aconteceu. Uma professora contou para o grupo 2, que a gente chama de G2, né? Um grupo de crianças que tem entre 1 ano a 2 anos, sobre a história do Pipi Fifi. Falou que não pode tocar nas pastas e essas coisas todas, a questão do cuidado. Crianças de 1 a 2 anos, onde às vezes a gente invalida esse conhecimento delas, né? Depois disso, as crianças brincaram com as bonecas, elas pegavam lenço, elas pegavam fralda, elas deram banho, elas deram todo esse contato de cuidado, né, de forma tão saudável, né? E outro relato foi que uma criança depois, a família relatou, né, que a criança foi tomar banho e um parente, né, do meio da família, não sei se dizer se foi o pai ou a mãe, foi brincar ali na hora de fazer a higiene do pênis da criança, ele foi brincar, né, sem intenção só de brincar, e a criança disse, não pode fazer assim. Olha só a importância já desde pequena a gente trabalhar essa questão do conhecimento do corpo, de falar sobre o consentimento e do limite. Porque se uma criança de 1 ano e 2 meses já consegue expressar sobre isso, é um trabalho muito bem elaborado, muito bem amarrado e que precisa ser dado continuidade. E, por fim, né, trabalhar, né, abordar esses conceitos sobre as relações saudáveis e afetivas, né? O que é uma relação saudável, o que não é uma relação não saudável, né? Que a gente chama de relação tóxica. A gente pode trazer de um modo, né, mais familiarizado para essas crianças, para que elas entendam, né? Que elas também têm um tempo delas quando elas não querem brincar com fulano, porque tem muito na educação infantil. Ah, a fulana não quer brincar comigo, fulana não quer ser mais minha amiga. Elas precisam entender que às vezes, que não querem brincar com aquela criança naquele momento, que elas precisam ter um momento para si. E tudo isso reverbera dentro dessa questão, né, dessa dimensão que é a educação sexual. Então, essas são algumas pinceladas de estratégias que eu acabo utilizando com as minhas crianças, tá? Aí agora eu trago algumas dicas de livro, né? Que depois eu até pensei, vou fazer uns posts para o Instagram, porque isso é muito válido, né? Vamos lá. Livros infantis que a gente pode trabalhar, que eu trouxe aqui, a gente vai poder trabalhar essa questão da dimensão da educação sexual. Não Me Toca, Seu Boboca, né? Que é da autora Andrea Viviani. Heitor e a Sua Boneca Bebê, que é o meu livro, claro, né? A gente representa também. Meu Corpo, Meu Corpinho, da Roseli Mendonça. Esse ano eu trabalhei esse livro Meu Corpo, Meu Corpinho e Pipo e Fifi, com as crianças. E o meu livro do leitor. Então, foram 3 literaturas que eu trabalhei, né? O Pipo e Fifi, que é da Carolina Arcari, né? Aí eu faço uma ressalva que tem o Pipo e Fifi só para bebês,
Olha que importância, só para bebês. Então, a gente também tem o Pipi Fifi só para bebês. E no Instagram, no site do Pipi Fifi, existe uma gama de recursos, de materiais que a gente pode estar fazendo uso, né, para trabalhar com as crianças. E o livro do Pipi Fifi também tem, ele, por ser um best-seller, ele tem digital de forma gratuita na internet. Outro livro também da Carolina Arcari, né, que é da editora Caqui, que ela tem bastante literatura legal, que também vai trabalhar toda essa complexidade da educação sexual. Ela tem Gogô, De Onde Vêm os Bebês, que vai trabalhar toda essa questão de onde vêm os bebês, que não é de uma semente, que não é de uma cegonha, mas vai trabalhar de uma forma lúdica de como a gente pode sanar essa dúvida da criança, né? E, por fim, o livro da família, que é do ator Todd Parts, que é um livro, acho que todo mundo conhece, que é um livro muito colorido e muito legal, que também a gente pode trabalhar os tipos de composições familiares. Então, são algumas literaturas que a gente pode esmiuçar muito bem e trabalhar a questão da educação sexual. Tem aí também uma coletânea do James, que eu esqueci o sobrenome dele, James, que fala sobre o feliz, raiva, triste, e está trabalhando os sentimentos e, de qualquer forma, está trabalhando essa educação sexual, né? Eu vou dar uma voltada na estratégia ali, que uma coisa que é super interessante da gente pensar, a gente que trabalha com criança, quando a criança ela vem para nós e traz alguma dúvida, em primeiro instante, a gente precisa fazer, sabe o quê? A dica que eu aprendi com as minhas professoras é a gente devolver essa pergunta para a criança. Porque se ela me pergunta, me faz uma pergunta, muitas das vezes ela já tem algum conhecimento sobre aquilo que ela perguntou, né? Aí a gente leva em consideração também que as crianças hoje elas já estão, já nascem inclusas na era digital, né? Já têm acesso mais rápido com as tecnologias, já têm os seus próprios celulares, que é uma questão que a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque quando a gente não fala com nossos filhos, com as nossas crianças sobre a questão da educação sexual, elas acabam olhando de alguma outra forma que não é a forma correta nessas plataformas de Kawaii, TikTok, nas redes sociais. Então, a gente precisa também ter um pouco desse cuidado, né? Então, seria isso, né? Quando a criança vem te perguntar, a gente devolver essa pergunta para ela, ver o que ela sabe mais ou menos, e daí, a partir daquilo, a gente tenta sanar a resposta dela, explicar de uma forma que ela compreenda, né? Então, seria mais ou menos essas estratégias e dicas de literatura para a gente trabalhar na infância, né? Que eu trago para a gente pensar, refletir sobre isso. Mas também queria deixar uma dica de literatura que eu tô quase finalizando, que é o livro da Leiliane Rocha, que eu não sei se tu conhece, Cris, que é Como Falar sobre a Sexualidade com as Crianças, que é esse livrinho aqui, ó. Gente, esse livro, ele é muito bacana, porque ele também traz estratégias. Lá no capítulo 4, ele trabalha sobre as principais dúvidas sobre a sexualidade, né? Quando pergunta, daí ela traz alguns exemplos, né? O meu filho fez uma pergunta sobre o sexo, como eu devo agir, né? Aí ela traz que a gente precisa ter essa calma, né? Não se apavorar, porque acontece dos pais ficarem apavorados. Da onde tu tá vindo com essa pergunta? O que é isso? Quem tá te ensinando isso, né? Aí aqui ela também faz essa dinâmica, né? Eu até sublinhei, ela devolve essa pergunta para a criança, né? E ela traz que a gente precisa falar a verdade para a criança, né? Não importa se essa pergunta ela tenha sido feita sobre a sexualidade ou não, a gente precisa sempre falar a verdade, né? E a gente também, ela traz aqui sobre o cuidado com as reações, o modo da gente se espantar, tudo mais, porque se a gente toma um susto, às vezes a gente pode estar invalidando aquilo e acaba fazendo com que a criança ache que ela fez algo de errado, e ela não fez nada de errado, ela só tem uma dúvida, né? Depois ela tem várias perguntas aqui, né? Que fala que vai trazer por que o bebê ele demora para sair da barriga, por que quando a criança pergunta por que a mãe tem pelos na florzinha, que é na vulva, e ela vai trazendo tudo de forma emancipatória, humanizada, esse diálogo com a criança,
né? E depois tem um capítulo que vai falar sobre como falar sobre as partes íntimas com as crianças, né? De como a gente pode ensinar, de como falar sobre menstruação. Então, é um livro que traz muitas dicas, né? Como ensinar a criança a se proteger das violências sexuais. Então, ela vai trazer diversas estratégias de como a gente ensinar para a criança também a questão do segredo bom e do segredo ruim, a questão do toque bom, do toque ruim, que são os consentimentos, né? Ela vai falar sobre a erotização na infância. Gente, ela traz dinâmicas, o que a gente adora, ela vai trazer dinâmica, né? Ela traz aqui, eu vou ler uma para vocês, né? Que é a dinâmica de roupas de espuma, né? Durante o banho, faça roupas para o corpo da criança com espuma de sabonete, comece fazendo saia, short, blusa, em seguida peça que a criança faça um biquíni, maiô, e então pergunte, por que você acha que usamos essas roupas na praia, né? Escute a resposta da criança e depois a gente complementa. Usamos essas roupas para cobrir as nossas partes íntimas, que é o bumbum, a vulva, o pênis, o peito, o mamilo, pois eles fazem parte da nossa intimidade e nem todas as pessoas podem vê-las, não é verdade? É uma dinâmica que a gente pode trazer, por exemplo, também não só no banho, mas quando a gente está com o boneco, que o boneco apresenta ali as partes íntimas que a gente está trocando, ensinando a botar roupinha. Ó, por que tem que usar sempre a calcinha? Por que tem que usar cuequinha? Né? Por que a gente não pode ficar andando pelado em outros ambientes? Então, essas formas de conduzir, de conversar com a criança de forma tranquila, sensata e humana, é trabalhar uma educação sexual. E isso acontece de forma não planejada, porque a gente às vezes está trocando a criança lá na educação infantil e ela sai correndo na hora da troca de fralda, peladinha, e aí tu chama, vem cá, fulaninho, não podemos ficar correndo pelado, e tu explica para a criança porque ela tem que entender, né? A mesma coisa é quando ela tá depois, passou pelo período de desfraude e conduz muitas vezes a mão no seu pênis ou na sua vulva, né? Então a gente precisa estar atento a esses sinais, porque é uma curiosidade da criança. Ela passou 2 anos por ali usando fralda, sem poder encostar, não toca, a família não deixa ela manipular o seu próprio pênisinho, ter conhecimento desse membro do seu corpo, né? Então, são minúcias que a gente vai observando e vai trazendo como indicativo, né, para montar essas estratégias e trabalhar de forma emancipatória a educação sexual na educação infantil, na infância em geral, na adolescência e até mesmo na fase adulta, né? Então, para hoje, esse nosso bate-papo seria mais ou menos esse, trazer algumas nuances sobre o recapitulado teórico e metodológico sobre a educação sexual, e essas dicas de literatura, algumas estratégias, né? Porque, claro, é, cada pessoa tem uma visão diferente, pode criar outras estratégias também. Eu trouxe algumas que eu uso, mas existem inúmeras estratégias que podem ser feitas, né? Para trabalhar essa questão do respeito, do corpo, da valorização da sua identidade, né? Então, para hoje mesmo, nossa conversa seria essa. Certo, gente? Obrigado, Leandro. Esse da Leiliane eu não conheço, esse aí deve ser novo, né? Esse ano que lançou. A Caroline Arcari eu tenho quase tudo, porque no começo era, tirando a Babette Coley, que eu não sei se vocês também já usou algumas literaturas da Babette Coley, que acho que é tipo, Mamãe Botou um Ovo, Tem também. Cinderelo, que eram traduções, né? A Caroline Arcari foi meio que a que abriu, né? Assim, Sim. essa discussão, a moda brasileira mesmo ali. Então, tipo, eu praticamente tenho quase tudo que a Caroline Arcari produziu. E a Leiliane, eu sigo ela, mas eu não conhecia esse livro. Ela tem uma visão muito boa, mesmo ela tendo uma base religiosa, você vê que ela é aberta, porque o objetivo principal é garantir a segurança das crianças, porque quando a gente discute educação sexual com as crianças, o nosso objetivo é esse, é prevenção, né? Porque é só pegar os dados, né? O Brasil é um dos países que mais abusam de crianças, né? Com faixa etária de 5 a 12 anos. Então, assim, é muito grande. Fora os casos que não são notificados, né? Então, a Exatamente. gente precisa
ensinar. E o que é mais triste diante de tudo isso é que os dados demonstram que é sempre alguém próximo, né, que faz essa situação de violência com essa criança. Não é uma pessoa desconhecida, é um vizinho, é um parente, muitas das vezes é o próprio pai, ou o padrasto, ou o avô, ou a madrasta, ou a mãe. Então, assim, aquele que era para dar acolhimento, carinho, amor, cuidado, é o que violenta. Então, muitas das vezes a escola, apesar de algumas pessoas serem contra, é o único lugar que essa criança vai ter acesso a esses entendimentos de prevenção, para que ela não normalize, porque a gente trabalha com crianças muito pequenas. Eu também atuo na educação infantil, mas eu pego sempre as crianças de 5 anos, e fundamental. A gente trabalha com crianças muito pequenas, que, se ela é criada numa cultura ali familiar de que ser abusada é natural, ela não vai entender que aquilo está errado. Não é que a criança gosta, porque tem gente que ainda usa o discurso que, nossa, a menina é abusada desde os 5 anos e deve gostar, porque não é bem assim. O aliciamento que é feito para que uma criança sofra abuso desde a infância, e muitas das vezes tem meninas aí que sofrem até os 18 anos, ele é tão bem elaborado, tão bem estrategista, que a própria pessoa não percebe, não se dá conta. E quando isso vem de pessoas próximas, é mais difícil ainda, porque você vai esperar que alguém próximo queira seu mal, queira fazer algo que te faz mal, que te machuca, que te violenta. Então, assim, eu sempre brigo com essa pauta de que a gente tem que falar na escola. E 90% das denúncias, quando surge, é porque a criança aprendeu na escola. Exato. Ou ela falou numa palestra, ou ela falou com o professor, porque a gente acaba sendo esse eixo aí de ligação de confiança. O aluno, ele confia muito no seu professor. E se ele se abriu para você, é porque ele confia em você. E assim, eu sempre procuro falar para as professoras assim, gente, se te contar, passa para frente. Porque eu presenciei uma situação, não sei se você já vivenciou isso aí na sua região, que uma aluna, ela falou para a professora. E a professora não passou para coordenação, direção, nem nada. Com o passar do tempo, os vizinhos denunciaram ao conselho tutelar. E o conselho foi até a casa dessa criança e retirou ela da família por conta dos abusos. Sim. E lá na entrevista, lá na escuta assistida que eles fazem, a menina relatou que contou para a professora. E essa professora responde até hoje, por omissão. Exato, então, porque o ECA já é bem explícito, né? A gente precisa garantir a segurança dessa criança, né? A gente precisa cuidar dessa criança. Por mais que ela esteja no seio familiar, essa criança, de certa forma, ela é nossa responsabilidade quando ela traz esses indicativos, né? Então, a gente não pode negligenciar. No entanto, porque senão vai acontecer o que aconteceu, ela vai responder judicialmente, porque ela negligenciou, ela sabia do que estava acontecendo. Né? Ela foi bem difícil, Leandro, porque assim, a direção não tinha ciência, ela não fez uma ocorrência, e o juiz não quer saber, gente. A criança falou que contou para o professor vai responder junto. Você está sabendo que a criança está passando por situações de violência e de abuso, e você não comunicou, você é conivente. Exatamente, e entender que essas violências sexuais, elas não são só violências com ato de penetração, né? Sim. A gente precisa também entender isso, é a forma de como conduzir essa criança, como elas são conduzidas também, a forma de falar, a forma que acaricia, né? Tudo isso também são formas de violência. Então, a gente precisa também estar atento a esse detalhe, né? Ah, não, mas ele só passou a mão, então não é violência. Não, é violência sim. E se a criança contar, a gente precisa denunciar, porque hoje é a mão, né? Uhum. E depois a gente, infelizmente, não sabe, a gente espera que isso nunca aconteça, né? Sim, quando trabalho o semáforo que você deu como exemplo, eu sempre falo, meninos, entendam que o abuso ou o estupro, ele não acontece somente quando você está sem roupa. Porque eu trabalho semáforo vestido sem vestimento. Sim. Ele acontece muitas das vezes vestido. Não vai achando que vai ser retirada toda a roupa dessa criança para essa situação acontecer. Então, também passa-se por cima, como bem você pontuou, fazer a criança assistir um vídeo pornográfico, fazer a criança assistir uma cena de sexo explícito, fazer a criança tocar no órgão genital do abusador,
tudo isso não é necessariamente a penetração, porque as pessoas acham, não tem penetração, não deve ser abuso sexual, não é só isso. Às vezes isso nem acontece, mas o que isso acaba ocasionando no psicológico dessa criança, que vai permear a vida dela, a adolescência e a vida adulta, a gente não tem noção do quanto isso é prejudicial para a saúde dessa criança. Exatamente. E muitas das vezes só a terapia não vai dar conta de tantas violências que essa criança sofreu no decorrer da trajetória dela de desenvolvimento. Então, assim, eu acho muito importante, eu não sei por que a escola ainda não tem isso como obrigatoriedade, né? Isso que você pontuou no início também eu achei muito importante. Você trabalha numa escola, você sabe da importância da temática. Você vai embora da escola, acabou a discussão. Isso tanto nas questões de educação sexual quanto nas questões étnico-raciais. É muito presente. É sempre um grupo, 2, 3 que fala. Se aqueles 3 sair, acabou. Não se discute, não se fala. Isso é ruim, porque precisa se ficar. É um conhecimento que tem que ser permanente, né? Exatamente. É uma vigilância constante que a gente tem que estar ali dentro do espaço escolar. E assim, é triste não ter essa discussão também por uma questão que você também pontuou, que é uma lacuna da formação e os professores se sentem inseguros diante de questões políticas também que a gente tem no nosso país, que tem as caças a bruxas, quem está falando de gênero e sexualidade normalmente sofre alguma situação política. E olha que eu sou do Sul, hein? Você é guerreira aí, hein? Porque assim, já vai, te expõe vexatoriamente na rede social, nem verificou o que você está falando, e vira aquela discussão lá que a gente ouviu muito tempo, da mamadeira, de piroca, de não sei o quê, que kit gay na escola, que eu nunca nem vi esse kit gay também, mas assim, e o que eles falam é considerado verdade absoluta, e o que a gente fala é considerado ideologia. Que a gente E olha que e eles trabalham com senso comum e eles estão certos. E a gente trabalha com dados teóricos, metodológicos, científicos, tudo pautado, e nós estamos errados, né? Por isso que eu digo, né? Os professores é uma das únicas profissões que qualquer pessoa de fora vem dizer que a gente está errado, invalidar o nosso conhecimento. Porque ninguém valida o conhecimento de um policial, ninguém valida o conhecimento de um dentista, ninguém valida a ferramenta que o médico está utilizando, mas nós, professores, quando realizamos algo que não agrade a família ou quem quer que seja, nós estamos errados. Isso mesmo. Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A professora Eliane Maio, ela fala assim que a gente tem que estar sempre atento com a legislação para poder falar, não, mas a legislação tal respalda isso daqui, lá na LDB tal parte garante que isso seja discutido. E uma coisa que você falou que é de suma importância é o PPP da escola. Exato. Se a escola entende que é importante essa discussão, ela precisa garantir isso no PPP, porque se não garantir no PPP, ela arruma problema com o professor. Porque às vezes quer que fala, mas não tem na proposta, aí se algum pai for lá, cadê a proposta para respaldar a discussão que o professor está fazendo? Então tem que ser tudo muito bem organizado para garantir segurança também, né? Porque nenhum professor, às vezes os professores também não falam, porque não querem ser expostos, né? E até mesmo no currículo do município, né? Sim. O nosso currículo hoje, ele não traz de forma bem explícita totalmente sobre, mas existem os momentos, né? Quando eles falam sobre não ter essa prática sexista, esses estereótipos. Então, a gente dá a entender, então, ó, aqui é a brecha que eu vou trabalhar a educação sexual, porque aqui está me respaldando que eu posso trabalhar isso, né? Então, a gente precisa ter conhecimento das políticas públicas, das políticas educacionais, porque ser professor não é só entrar dentro de uma sala de aula, de uma sala referência e trazer propostas lindas e maravilhosas. Essas propostas, elas precisam estar amarradas. Essas propostas precisam ser intencionais. Essas propostas precisam auxiliar no desenvolvimento integral da criança, porque a criança é um sujeito de direito, né? E todos nós somos sujeitos sexuados, né? E a criança também. A sexualidade, como eu falei aquela hora, ela tá sempre com a gente. Ela não fica, quando eu entro da escola, ela não fica para trás, né? Sim. E uma outra coisa que você pontuou que eu também achei muito importante é desmistificar essa ideia que falar de sexualidade ou de educação sexual é falar de sexo. Precisamos entender isso.
E assim como qualquer disciplina, e trazendo a educação sexual como se ela fosse uma disciplina do componente curricular, ela tem hierarquia. A gente não sai ensinando tudo, a gente respeita a faixa etária. Assim como na matemática começa com conteúdo mais fácil para ir aumentando a dificuldade no decorrer dos anos escolares, a educação sexual ela faz da mesma forma. Você não vai falar de relação sexual para criança de 4, 5 anos, de 3, 2 anos. Tem-se noção, né, de que existe uma hierarquia, mas com as crianças lá do 8º ano, que o currículo já traz, você tem que discutir. Você vai falar de reprodução, sistema reprodutório, você vai falar de puberdade, né? Que é obrigatório estar lá dentro do currículo. Só que ainda é uma obrigatoriedade dentro do currículo biologizante, né? Porque é o biólogo que dá. É só no viés do corpo biológico. Ele não fala dessas discussões nas perspectivas sociais e culturais. Que aí a gente tem alguns problemas, né? Porque aí você cria essa ideia, é homem e mulher, nesse sentido biológico, é assim, pronto, acabou. E a gente, devido a várias transformações sociais, as coisas não são tão desse jeito, tão formatadas dessa forma que é biologizante socialmente falando, né? Por isso que eu venho na defesa da questão da educação sexual, ela é emancipatória, né? Falando nisso, eu tenho um artigo que eu publiquei com uma professora, que é a relevância da formação continuada de educadores e educadoras sexuais, e tem um pedaço dentro dessa parte teórica que a gente aborda, né? Que lá na Constituição de 88, né? Lá no seu artigo 3, no artigo 5, 4, vai ser abordado que a gente precisa promover o bem de todos, sem preconceito de origens, raça, sexo, cor, identidades e quaisquer outras formas, né? E também a questão lá do artigo 227, que vai falar, né, que é o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar essa criança e adolescente, né, com absoluta prioridade do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à dignidade, à liberdade, né? E fora que tem a Declaração de Direitos Sexuais, né? Que ela foi organizada em 98, acho que atualizada depois em 2014, e ela traz essa questão dos direitos sexuais, né? A liberdade, e esses direitos sexuais eles são pautados nos direitos humanos. Então, a gente tem mais outra documentação aí, né? Para estar se trabalhando. Não sei se você já tinha conhecimento desse documento, mas eu trouxe ele muito na fundamentação da minha dissertação, né? Fui sempre pautando em cima desses direitos, né? Além de analisar também os modos de produções. Sim, é muito importante. Professores que estão aqui, que depois vão assistir a live, é importante se respaldar legalmente, gente. Até para você se sentir segura e se alguém vier te questionar, você ter argumentos. Não vai nessa de, eu vou fazer porque eu acho legal, o Leandro faz, é massa lá, eu vejo que ele... Mas o Leandro faz, o Leandro sabe o que ele está fazendo. Você tem que ter segurança do que você está fazendo. Até porque não é uma temática como você fala, ensinar a criança a fazer continha. Ela vai para outras questões que são muito complexas dentro da Constituição nossa enquanto sociedade. Então, você tem que saber por que você está falando e estudar e se preparar, porque vai vir mais negatividades para essas discussões do que aceitações. Então, Exato. Você tem que estar bem respaldado, até para você não se fragilizar dentro do processo, né? E não adoecer, porque dependendo do que acontecer, você pode adoecer também. Exatamente. Então, a gente vê como é que é amplo, né, essa questão de trabalhar a educação sexual de uma forma intencional, né? Saibamos ou não, queremos ou não, como diria Sônia, minha orientadora, a educação sexual está acontecendo a todo momento. Mesmo a gente sabendo ou não, mesmo a gente planejando ou não, todo dia ela acontece de alguma forma, né? E aí, obrigada, Leandro, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é corrido o tempo do professor, deve estar cansado, trabalhou o dia inteiro, eu também trabalhei o dia inteiro, mas agradeço também aos professores que estão aqui. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para o Leandro, aproveitem, mas o Instagram do Leandro é Prof. Antunes, caso vocês queiram seguir ele lá no Instagram, ele sempre está postando algumas questões relacionadas a isso, algumas questões também relacionadas à sua rotina ali dentro da educação infantil, que de uma forma ou de outra pode agregar
e contribuir na sua prática pedagógica também. Muitas das coisas que ele colocou aqui, ele trouxe mais recortado para a educação infantil, que é o chão onde ele pisa. Mas dá para ser adaptada com crianças de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, porque você também precisa mensurar o que o seu aluno já sabe. Às vezes, mas falar do semáforo do toque é muito infantilizado. Será que é? Você precisa ter essa filtragem. Será que o seu aluno de 10, 12 anos sabe isso daí? Porque hoje a gente percebe que consentimento e privacidade são coisas que não são discutidas. E aí eu sempre coloco para os meus alunos que consentimento você não precisa nem partir da questão do corpo. A questão de objetos da sala de aula, o outro vai lá e pega o lápis do outro. Você tem consentimento para pegar o material do seu colega, se apropriar dele? Privacidade. A gente tem coisas que a gente tem que fazer sozinho, na nossa individualidade. Então, assim, e aí você vai ampliando para essa discussão da sexualidade, porque a gente tem muitas questões. Aí, quando a gente fala do consentimento, envolve muita questão das mulheres, de roupa curta, que os caras acham que tem que ir lá e passar a mão. Né? Então, assim, isso você começa com coisas do cotidiano da criança e vai ampliando até chegar no que você quer, que é educação sexual. Porque começa nas pequenas coisas, né? Essas questões de consentimento e privacidade. E se as crianças conseguirem desenvolver essa noção de consentimento e privacidade, a gente já consegue ter um avanço muito grande. Isso mesmo. Então, obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite, Cris. Se vocês puderem ler a dissertação do Leandro, está disponível, acho que no site da CAPES, né? Eu não sei se está na CAP, mas no site da UDESC também, eu pedindo lá no Instagram, a gente divulga também, não tem problema. A dissertação dele ficou muito bonita e, assim, vocês sempre pedem e ele voltou bem para essa realidade de escola mesmo, que é o que vocês sempre colocam. A gente quer discutir essas coisas, mas com pessoas que trabalham na sala de aula e essa é a oportunidade de conhecer o trabalho dele e de replicar a live também para outras pessoas que tiverem interesse no assunto, que não puderem estar aqui presentes. Obrigada e tenham todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima.